Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo é nós vermos um pouco a respeito de exceção, né? Exceção, opa, que beleza, né? Já está ativado agora o PowerPoint. Exceção, ele é um evento não esperado que acontece no programa, né? As exceções, elas podem acontecer em tempo de runtime, então elas são identificadas e lançadas pela JVM, né? Que é a máquina virtual do Java, responsável pela execução do programa Java. Quando se captura uma exceção, a ideia, o fluxo desse código, né, a execução desse código é interrompido. Então, para que não aconteça um travamento no programa, né, essa exceção ela precisa ser tratada, né? Então, aqui a gente vai estar estudando dois conceitos interessantes, que é o tratar a exceção ou lançar a exceção, né? Eu encontrei esse site aqui, um artigo do NevMedia que está ali nas referências, que vocês podem lerem para ter um suporte da literatura, né, a respeito do que é exceção. E basicamente, então, existem essas classificações de exceção. O erro, né, o erro, então, ele não pode ser tratado pela exceção, é um caso assim que não tem o que fazer durante a codificação do programa. Aí já tem a exception. A exception, ela pode ser tratada. Um exemplo de exceção, por exemplo, uma entrada errada, uma divisão por zero, tentar acessar uma posição de um vetor que não existe, né? E tem as runtime exception, aquelas exceções que acontecem em tempo de execução que são resgatadas pela máquina virtual, né? Essa null pointer exception seria o caso de você tentar acessar, por exemplo, um atributo ou um método de um objeto que ainda não foi criado, ou seja, que não foi dado um new nele, né? Aqui temos uma hierarquia de exceções. Então veja, a exceção ele é um campo muito amplo, né? E é muito grande o número de classes que o Java disponibiliza para trabalhar com tratamento de exceções. Então aqui nós temos a interface throwable, da qual origina todas as exceções. E aqui nós temos então uma exception, que tem como filho a runtime exception e as IO exception. E dentro da runtime exception então, estão todas aquelas exceções que elas são identificadas pela JVM. E aí nós temos aqui também, né, do lado direito, né, o error, que implementa também a interface throwable. E aí nós temos aqui algumas classes também, né, que não conseguem ser tratadas. Então todas essas classes que são filhas da classe errors não é possível tratar, capturar ou lançar essa exceção. Como é que se trata uma exceção? Então nós temos um bloco de código que a gente chama de try. Então dentro do bloco try ele tem um contexto, né, ó, abre chaves e fecha chaves, e aqui dentro tem um código. Dentro desse código pode acontecer uma exceção. Então essa exceção que acontece aqui é capturada pelo bloco catch. E daí aqui então a gente pode manipular esses erros, né? Aqui tem um exemplo, né, da implementação do cat e também do finally, que é outro recurso presente. Então aqui o que acontece, né? Aqui se tentar capturar uma posição do vetor que não existe, por exemplo, esse vetor aqui, ó, ele tem só 3 posições, está tentando acessar a posição 10. Então essa exceção que vai acontecer aqui, que é o array index out of bounds, ou seja, está tentando acessar um limite, né, algo além do limite, além do limite do vetor, ele vai ser capturado e vai ser tratado aqui dentro do catch. E o finally, então ele sempre vai ser executado. Você sempre vai ter um try, catch, não necessariamente precisa de um finally, esse aqui é opcional, mas se você quiser usar o finally, vai ter que usar com o bloco try, catch, finally. Então ele aqui sempre vai ser executado. Imagine que você tenha aberto uma conexão com o banco aqui dentro do try, deu uma exceção. Então se você não tiver o finally, o que vai acontecer? Essa exceção, essa conexão, ela não vai ser fechada porque deu algum problema no código, não fechou a exceção. Então ele pode ser fechado aqui no finally. Então esse exemplo que a gente viu aqui, nós estamos tratando uma exceção, mas nós podemos lançar a exceção. Então, para lançar a exceção, utiliza essa palavrinha throw. Eu posso criar uma exceção aqui, throw new arithmetic exception, ou posso vir aqui, né, no lado do new age, aqui, do lado do método, e fazer o seguinte, usar o throws aqui com S maiúsculo,
e aí o nome da exceção. Aí isso também estaria lançando essa exceção, né? Então, as referências que eu usei bem brevemente para dar um pouco de suporte teórico para vocês a respeito da exceção, tirei dessa referência do W3 School e desse artigo aqui do DevMedia. E agora vamos ver na prática como acontece isso, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar aqui uma variável x, que nós vamos dizer que recebe 10. Vamos criar uma variável y, que recebe 0, né? E o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma variável z, que recebe o x dividido por z, por y. O que vai acontecer aqui? Ó? Se nós executarmos esse bloco de código, ele vai travar, ele vai lançar uma exceção, vai dar um erro. Olha só. Ó, exception in thread main, né, uma exceção na thread principal, do tipo arithmetic exception. Então, nós podemos, para não acontecer esse erro aqui, né, nós podemos tratar essa exceção. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tratar, por enquanto, essa exceção. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos tratar ela. Try. Aqui dentro do try, nós vamos colocar o código crítico, que pode potencialmente acontecer erro. E na sequência, então, nós vamos chamar o catch, que é o nosso comando que vai capturar essa exceção. Catch. Opa, tá faltando uma palavrinha. Catch. Isso aí. O catch, então aqui, ó, olha só. Então aqui nós temos o bloco onde ocorre a exceção, o bloco do código que está sendo programado, que faz parte da funcionalidade da aplicação que está desenvolvendo. E o catch, que seria então a captura do código. Ele precisa ser injetado uma classe de exceção aqui. Vamos colocar aqui então uma arithmetic exception, que a gente viu, né? Vamos colocar o e como objeto. E olha o que a gente vai colocar aqui então. Ao invés de dar aquele erro, nós vamos fazer o seguinte, ó, system. E vamos dar uma mensagem amigável para o usuário. Né? Vamos colocar aqui. Não é possível dividir por 0. Né? Então, olha só. Olha a mensagem que ele deu na execução anterior. O que o usuário vai fazer com essa mensagem? Né? Muito difícil, né? Mas olha só. Agora, o que vai acontecer aqui? Ó, ele tratou a exceção. Não deu mais aquele erro. Não aconteceu o erro, né? Então, essa exceção foi tratada. Então, nesse caso, veja bem, dentro do método main, nós tratamos essa exceção, né? Nós podemos ter outras situações. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos criar um método aqui, que eu vou chamar de void. Vamos criar um método aqui fora do nosso método main, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Static void vetor. Sei lá, um método qualquer, sem inspiração para método hoje. Vou criar aqui então int. Vamos chamar ele aqui de números, né? Números. E aqui nós vamos criar, vamos colocar o número 10, 20 e 30. Fechar com chaves, né? Então, olha só, criei o meu vetor. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar imprimir. Nem vou tentar imprimir, vamos só fazer uma atribuição. Ó, números na posição 5. Veja, essa posição não existe. Vamos tentar colocar aqui o número 50, né? Opa! Número 50. O que está acontecendo? O compilador, quando ele criou esse vetor, ele criou a posição para 3, né? Só que eu estou tentando acessar a posição 5. Vou fazer o seguinte, aqui na sequência eu vou chamar o meu método vetor, né? E nós vamos ver o que vai acontecer. Vamos executar aqui. Olha só o que aconteceu. O primeiro erro ele está tratado, foi tratado.
mas dentro do meu método, né, dentro aqui do meu método vetor, ele deu array index out of bounds, que foi justamente essa ação errada aqui que foi feita, né? Então, daí o que eu posso fazer? Novamente, eu posso vir aqui e tratar essa exceção, né? Então, dá um try. Colocar um catch. Colocar aqui o array, então, index out of bounds, que é essa classe específica de exceção que aconteceu, né? E dar uma mensagem aqui dizendo, ó, system posição inválida. E olha o que vai acontecer então agora se eu tentar executar esse meu método. Não tem mais aquele erro, então foi tratado os dois problemas, né? No caso aqui eu tratei os dois problemas, né? Esse tratamento aqui eu poderia fazer da seguinte maneira, ó. Vamos imaginar que eu tivesse o vetor aqui, ó. Vamos colocar o vetor aqui dentro, né? E vamos esquecer um pouquinho esse nosso método aqui, né? Eu quero mostrar para vocês a questão de como a gente pode estar utilizando vários catches no mesmo, né? Ó, aqui, ó. E daí eu vou tentar acessar os números, né? Então, se a gente olhar aqui, o que vai estar acontecendo aqui? Vou botar aqui os 50. Eu vou eliminar agora isso aqui por enquanto, né? Vou eliminar esse método aqui por enquanto. A gente não precisa dele. Só queria realmente mostrar para vocês o que a gente está fazendo. E agora olha o que vai acontecer. Se eu executar isso aqui, provavelmente ele vai dar erro novamente aqui no vetor, né? Então vamos lá. Vamos ver se ele vai dar o erro. Opa, não deu. Não deu porque ele tratou aqui, né? Vamos pegar isso aqui, ó, e vamos botar isso aqui fora. Opa, Ctrl Z. Vamos colocar isso aqui fora desse tratamento, ó. Então, Ctrl X. Vamos colocar fora do try. Ctrl V. E vamos tentar executar agora. E olha o que aconteceu. Então, ele deu problema. Eu posso colocar esse carinha aqui, ó, dentro do try. Então, o que vai acontecer? Eu já não consigo capturar mais o erro dele, né? Ó, deu esse problema da divisão. Ele está primeiro, então vamos inverter a ordem aqui. Por que eu vou inverter a ordem? Porque a divisão por zero tem um catch, um arithmetic exception, né? Agora, se eu executar isso aqui, ó, o primeiro erro que vai acontecer não é esse que está sendo capturado. E agora, então, olha o que aconteceu. Array index out of bounds. Tá, mas eu quero que aqui dentro, esses dois dados, né? Porque, percebam, aqui nós temos uma situação crítica, né? Nós temos uma situação crítica aqui. Estou tentando acessar uma posição que não existe e está estourando o array index out of bounds. Não estou conseguindo tratar, apesar de estar dentro de um try. Porque esse catch aqui, ó, ele só captura o erro de arithmetic exception, né? Ele não consegue um erro de uma classe diferente do erro dele. Então eu posso colocar aqui um outro catch. Veja, no mesmo try, um outro catch. E agora esse aqui pode pegar o array index out of bounds exception. E aqui, então, eu consigo tratar esse outro erro. System. Posição inválida, né? Então, se eu executar agora, olha o que aconteceu. Posição inválida. O primeiro erro que aconteceu, ele já lançou, né? Ele já lançou aqui para essa execução. E daí, né? Ele não lançou aquela carga com problemas ali, né? Essa mensagem, né? Essa pilha de mensagem. Muito bem, pessoal. Então, nesse caso, veja, nós estamos tratando, né? Nós estamos tratando esses eventos. Se a gente olhar esse arithmetic exception, vamos ver o seguinte, está vendo que ele extende runtime exception. Exatamente como nós vimos, né? Ali na apresentação do slide, né?
Ó, ou seja, o runtime exception tem uma array index out of bounds que é filha dele, né? E aí nós temos aqui uma infinidade de outros exemplos que a gente não vai conseguir cobrir todos nesse vídeo. Aqui é só para vocês terem uma noção, né, de como funciona a exceção. Se a gente vir aqui dentro desse runtime exception, vamos lá ver se a gente consegue abrir a classe. Tá vendo que ela descende de exception, né? Ó, ela extends de exception. Nós estamos vendo aqui a questão da herança, ó, runtime descende de exception. E se a gente vir agora aqui nessa exception, vocês vão ver que ela extende essa throwable, né? Ou seja, ela estende isso aqui. Então a ideia de exceção ela é muito ampla, né? Então eu posso estar pegando vários cats e tratando. Ou o que eu poderia fazer é o seguinte: se eu pegar e colocar isso aqui como exception, né? E eu posso tirar isso daqui daí. Aí ela vai tratar as duas ocorrências, né? Então se eu mandar executar, ó, claro que só tem agora um texto, né? Mas se eu colocar isso aqui em comentário, agora ele vai reproduzir, vai pegar o erro aqui na segunda linha. Ó, ele também vai testar. Então ele vai conseguir capturar os dois tipos de exceções que ocorreram aqui, porque o exception ela é uma classe, uma superclasse, né? Mas tá, então aqui nós tratamos, né? Nós tratamos todas as exceções que aconteceram. Vamos voltar aqui nessa ideia no exemplo do vetor, para a gente ver como é que funciona o lançar a exceção. Então veja aqui dentro o que está acontecendo. Ó. Nós sabemos que vai dar um erro de array index out of bounds aqui, certo? Nós não queremos tratar. O que nós queremos fazer? Nós queremos lançar isso aqui. Deixa eu até apagar esse resto aqui. Vamos ficar só com o vetor ali, né? O que eu quero fazer é o seguinte. Essa exceção que pode acontecer aqui, eu não quero tratar dentro do método vetor. Então eu vou lançar para o próximo método. Então eu vou usar a palavra throws array index out of bounds. Ou seja, eu me eximi da responsabilidade de tratar aqui dentro desse meu método, né? Agora, quem vai ter que tratar isso aqui então? Se eu executar isso aqui agora, ele vai continuar dando esse erro. Então eu tenho que dizer que esse método aqui, ó, ele pode então tratar. Então eu posso colocar try vou colocar o meu vetor ali então na área crítica. E aqui então eu trato aquela exceção que foi lançada, né? Então aqui eu vou fazer o tratamento dessa exceção, né? Que está relacionada então a uma posição inválida, né? E agora então se eu executar esse trecho de código, olha o que aconteceu, foi tratado, né? Ou seja, aqui eu posso no método então ou já tratar dentro do método ou lançar para que o outro método possa tratar. Essa ideia do lançar ela é muito comum em algumas classes, que elas já são as classes que a gente diz de exceções checadas, que a gente já verifica elas já forçam na própria construção para poder não dar um erro em runtime. Que nós temos aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um método, vamos criar aqui um método estático. Static void salvar. E aqui dentro nós vamos usar essa classe prepared statement. Essa classe prepared statement, ela é uma classe, vamos colocar um valor null para ela. É uma classe que ela tem esse método aqui, ó, p.executeQuery. Esses métodos aqui é que a gente se comunica com o banco de dados. E olha o que aconteceu aqui, ó. Já no momento que eu chamei o método executeQuery, olha o que ele está dizendo. Não foi reportada a exceção SQL exception. Tem que ser capturada ou declarada para ser lançada. Basicamente é isso aí no meu inglês, na minha tradução do meu inglês meio paraguaio. É mais ou menos isso, né?
não foi relatada uma exceção SQL Exception. Então, se você clicar aqui em cima, o que ele vai dizer? Ó, você quer circundar com a instrução try catch, ou seja, você quer tratar esse método, ou você quer lançar. Vamos usar a opção lançar. Então, ele vai fazer um throws exception. E ó, acabou o erro. Mas daí aqui, quando a gente chamar esse método salvar, ele vai dizer, ó, novamente, ó, não foi reportada a exceção. Você quer lançar de novo ou você quer circundar? Nós vamos circundar, né? Vamos acabar com essa festa aí de ficar lançando. Vamos tratar esse negócio aqui, né? Então, olha só, aí nós temos aqui o lançamento, o tratamento dessa exceção. Certo? Então, isso aqui, exceção é um campo muito amplo, importante, né? Eu quero que vocês entendam hoje isso aqui. Dentro do try é tratado. Se acontecer uma exceção, o catch vai fazer o tratamento, ou seja, vai impedir que o programa trave. Né? Muito bem. Então aqui, ó, nós podemos ou lançar usando a palavrinha throws, né, ou circundar com a instrução try catch. E o finally, aonde chega nessa situação? Então nós podemos usar o finally aqui, ó. Finally. E aqui, então, o que a gente vai fazer? System. Fechando conexão com banco de dados. Isso é um exemplo, né, pessoal? Isso a gente vai fazer bastante exercício ainda para vocês ficarem especialistas nisso. Então, olha o que vai acontecer. Vou tirar esse vetor aqui, né? Ele já ficou claro, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai imprimir isso aqui. Vamos ver se ele vai imprimir isso aqui mesmo ou se ele vai dar outro erro. Eu penso que acho que ele vai dar outro erro. Sabe por quê? Eu não consegui criar aqui um objeto, né? Um objeto aqui diferente. Eu quero ver se é que eu não consegui pegar uma conexão, então ela sempre vai dar nula. Então vamos lançar aqui também uma exceção null pointer exception, que também aconteceu aqui, né? E aqui vamos dizer o seguinte, que ele pode capturar SQL exception, né? Ou null point exception. Né? Null point exception. Peraí, calma aí. Deixa eu ver se é uma só aqui. Null point exception. Isso aí. Isso aqui significa ou. Ele vai tratar, ó, foi lançada dentro do método salvar o SQL exception ou null pointer exception. Então ele vai tratar as duas, né? E mesmo que aconteça uma exceção, ele vai executar o finally. Vamos ver aqui o que aconteceu. Olha só. Tratou a exceção e fechou a conexão com o banco. Pessoal, isso é só para vocês terem uma noção, né, de como funciona a exceção. Isso aqui a gente vai estar usando com bastante frequência e conforme vai surgindo a necessidade, a gente vai incorporando mais conhecimento a respeito desse assunto. E aí